Dito que o sistema tático ele te coloca assim e te dá uma organização e conceitos e ideias, mas ele se desenvolve. Depois o atleta é que coloca. Lembro também de algumas transformações que nós fizemos. O Red Bull, por exemplo, numa parte do jogo, segundo tempo perdendo de 2-0, sai Cantígio. Renato vem para primeiro, GP entra numa das meias e aí você pode falar, virou um 4-1-4-1 de novo. Só que Renato de primeiro e GP como um dos meias pelo lado direito, o time ficou quase num 4-2-4. E o Renato, inclusive, atuou muito bem no final desse jogo, fazendo um grande gol, nos ajudando muito no empate. De maneira que nós vamos aproveitar os atletas e o sistema, o que menos importa para nós. Sim, uma organização pode ser um 4-2-3-1, 4-2-4, 4-3-3, 4-1-4-1, como queiram. Mas desmistificar um pouco. Nós não temos uma ideia ortodoxa de que é 4-1-4-1, se joga assim, posicional e nada. Até porque ao longo desses jogos, principalmente os segundos tempos, eles foram mostrando que havia uma variação de acordo com a característica do atleta que entrava. Você sabe que na nossa primeira conversa ali, de volta da temporada, eu fiz uma pergunta, a minha curiosidade, talvez de muita gente, né? Como é que você vai montar esse meio de campo? Porque chegou o Paulinho, tem muita gente de qualidade. E eu até tinha perguntado assim, existe a chance, né, de fazer algo similar ao que acontece na Europa, em alguns clubes, de jogar sem um volante mais marcador ou apenas marcador? E naquela ocasião ainda estava tudo muito no começo, né? Pelas informações que o clube divulgou para a gente, das escalações iniciais, eu não sei quanto isso é relevante para a temporada ou para a estreia no Paulista, mas você escalou um pilar ali, uma base de sustentação que é o Gabriel, que é um jogador que tem características mais marcadoras, mas, ao mesmo tempo, é um jogador que terminou a temporada com uma imagem muito ruim com o torcedor, né? O torcedor ele não consegue ouvir falar no Gabriel no time. Não sei se isso é justo ou não, queria até deixar você bem à vontade para falar sobre isso com as atuações que ele teve. Você começa a temporada com o Gabriel como titular, por quê? E se existe a possibilidade de você também fazer um meio-campo mais móvel, mais leve, e aquela história, quem é que marca, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse meio-campo, por favor. Ótimo também. Por partes, eu acredito que atletas de grande nível, todos podem jogar juntos. E volto à primeira pergunta, independente do sistema tático, o campo mostra, o campo fala. Quando pode ou vai ocorrer, o tempo vai dizer. Tem coisas que é um ciclo normal, que ocorre e natural. Nós estamos aqui para organizar e fazer as coisas muito bem feitas, otimizar o tempo, os atletas, buscar os nossos performances e grandes resultados. Agora o atleta vai se mostrando. Eu começo para falar de Paulo. Desmistificar uma situação também, vamos lá. Paulo, eu não lembro na carreira ter sido um primeiro volante, não sei de onde saiu isso. Então, claro, se busca alternativas. Paulo é um atleta de 34 gols. Se não me equivoco, Paulo é o quinto maior artilheiro na função, que é um segundo volante. Atrás 2 gols, não sei se eu sou humano, depois há 7 gols do Elias. E Paulo, a trajetória dele do ano vai continuar sendo de um jogador de consistência de meio campo, de grande força física, sustentação e gol. Paulo dá um passo para frente. Cruzou, Paulo está na área. É uma característica dele. Como primeiro volante, se você cravar Paulo como primeiro, que nós não vemos e não ouvi na carreira, você tira uma característica muito importante de Paulo. Então não sei de onde surgiu Paulo como primeiro. Entendo as ideias. Mas Paulo Juliano é mais posicional. Renato fez contra o Red Bull, inclusive lembramos o jogo. Nenhum deles como de ofício o primeiro volante que fez a vida inteira. Porém, um ou outro se adaptam, porque o futebol, nós entendemos isso, eles se adaptam. Atletas que um dia foi um lateral esquerdo virou um grande zagueiro mundial. Zagueiros viraram laterais esquerdos. Um meia virou um primeiro volante. Ou seja, as coisas, elas são um organismo vivo. E é maravilhoso o futebol como ele se desenvolve. De maneira que nós, a princípio, não vemos Paulo como esse primeiro. Paulo é um atleta que nós não podemos tirar essa característica dele. É muito Paulo, é dentro da área, ele vai entrar. Ele vai entrar de segunda linha e esses números confirmam o que nós pensamos. Jogar sem um volante de contenção. Acredito que tem muitos times já no Brasil que estão jogando sem esse primeiro volante de contenção. Quando nós colocamos Cantígio, logo depois daqueles primeiros 2 jogos, 4-2-3-1 que eu me referi, virou um 4-3-3, sustentou o Cantígio com os meias, em algum momento ele perdeu esse protagonismo, voltou um Gabriel, depois voltou um Cantígio novamente, mesmo com a chegada de atletas de um cenário internacional que veio qualificar o time.
E em algum momento nós fomos questionados de Cantígio. Hoje, ainda bem, as pessoas veem ele com melhores olhos. E até escutamos algumas coisas. Pô, Cantígio no futebol brasileiro não pode jogar nunca. Não tem sustentação. Mas a gente tenta e busca algumas outras conexões para ele ter sustentação. É o desafio do futebol. Não é uma peça que entra ali e deu, é assim. Não, vamos tentar compensar, fazer algumas boas conexões. De maneira que o Cantígio é um atleta também entrando em parte da resposta à tua, Ortega. O Cantígio ele teve na iminência de ser convocado para a seleção colombiana. Então, quando nós nós recebemos o atleta para a pré-temporada, tudo muito rápido, nós não sabíamos da utilização dele nos 2, 3 primeiros jogos. O Cantígio podia não estar aqui a partir de domingo. Não houve, lamento muito pelo atleta, porque é de uma qualidade ímpar na função que o faz. Não foi convocado, lamento mais uma vez por ele, mas nós vamos otimizar o atleta. Então tem uma tendência sim grande que o Cantígio possa jogar como esse primeiro volante, foi como praticamente nós queríamos e terminamos. O Cantígio terminou, não esqueçamos, a temporada lesionado. Ficou aí acho que um mês, 20 dias para mais lesionado. Nós apertamos o máximo que podíamos dentro de uma situação natural e saudável para que o atleta pudesse voltar nos últimos jogos, mas nós não conseguimos utilizar.